Você já ouviu falar sobre a oração em línguas? Um fenômeno espiritual tão profundo e misterioso que até mesmo os primeiros cristãos experimentaram e que até hoje desperta admiração, dúvida e fé. Neste vídeo do canal Cálice Consagrado, nós vamos explorar com profundidade a verdadeira natureza da oração em línguas, um dom concedido pelo Espírito Santo à Igreja, confirmado pela Sagrada Escritura, pela tradição e pelos documentos oficiais do magistério. E já começamos com a base bíblica. Em Atos dos Apóstolos 2-4 lemos: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esse é o marco inaugural da manifestação desse dom, conhecido no grego como glossolalia, de glossa, que significa língua ou idioma, e lalein, que significa falar. Ou seja, falar línguas que não se aprendeu, uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Mas será que a oração em línguas se limita apenas ao fenômeno de falar idiomas humanos desconhecidos? Ou existe algo mais? Uma oração mais profunda, aquela que ultrapassa as palavras, como diz São Paulo em Romanos 8:26. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Neste vídeo, vamos mergulhar na riqueza desse dom, ver o que dizem os padres da Igreja, os documentos do Concílio Vaticano II e também entender como e por que esse carisma continua atuante na Igreja até hoje. Então se prepara, pega o teu cálice consagrado e vem comigo. Parte 1. Santo Domingos de Gusmão. O dom das línguas na evangelização. Você sabia que Santo Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem dos Pregadores, mais conhecida como Ordem Dominicana, recebeu de Deus um dom extraordinário? Não apenas a sabedoria para pregar, mas também o dom das línguas, permitindo que ele anunciasse o Evangelho em territórios onde sequer conhecia o idioma local. Nascido em Caleruega, na Espanha, por volta do ano 1170, São Domingos cresceu em uma família profundamente cristã. Desde jovem, demonstrava grande amor à oração, à pobreza e à evangelização. No século XII, a Igreja enfrentava uma grave crise espiritual e doutrinária. As heresias se espalhavam pela Europa, especialmente a dos cátaros ou albigenses, que negavam diversos pontos centrais da fé cristã. Foi nesse contexto que São Domingos, inflamado pelo Espírito Santo, partiu em missão. E aqui começa o extraordinário. Relatos antigos e a tradição dominicana afirmam que São Domingos, em suas viagens missionárias, conseguia pregar eficazmente a todos os povos, mesmo quando não conhecia os idiomas locais. O Espírito Santo atuava nele, capacitando-o a comunicar-se, não apenas com palavras, mas com uma linguagem que tocava os corações. Esse fenômeno é reconhecido pela Igreja como uma das manifestações do chamado dom das línguas, ou glossolalia carismática, um dom pelo qual Deus concede ao missionário a capacidade sobrenatural de falar ou fazer-se entender em outra língua, para que o Evangelho chegue a todos. São Domingos não fazia isso para exaltar a si mesmo, mas porque entendia que o Espírito Santo é o verdadeiro protagonista da missão evangelizadora. Há registros, por exemplo, de que, ao chegar a regiões da França, onde o latim, língua comum do clero, já não era bem compreendido pelo povo simples, São Domingos adaptava sua pregação, e mesmo quando não conhecia bem a língua local, o Espírito Santo agia, e as pessoas o entendiam perfeitamente. Este é o mesmo Espírito que, em Pentecostes, fez com que os apóstolos fossem compreendidos por todos os povos. Como nos recorda Atos 2:6,
Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Assim também com São Domingos. Ele viveu intensamente a verdade de que a missão é movida pelo Espírito, e não apenas por técnicas humanas. E mais, para fortalecer a fé do povo e combater as heresias, São Domingos promoveu a devoção ao Santo Rosário, uma oração profundamente ligada ao Espírito Santo, que nos conduz aos mistérios da vida de Cristo. Assim, o exemplo de São Domingos nos ensina que quem se abre à ação do Espírito pode fazer coisas extraordinárias, inclusive falar em línguas que não aprendeu, porque o Espírito quer alcançar todos os corações. Parte 2. Santa Teresa de Ávila. O Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis. Agora, seguimos nossa jornada espiritual com uma das maiores místicas da Igreja, Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, reformadora do Carmelo e mulher profundamente cheia do Espírito Santo. Nascida em 1515, em Ávila, na Espanha, Teresa entrou para o Carmelo ainda jovem. Ali começou um caminho de oração tão profundo que mais tarde descreveria em detalhes em obras como O Livro da Vida e O Castelo Interior. Mas o que poucos sabem é que Santa Teresa viveu experiências místicas que a aproximaram do que São Paulo descreve em Romanos 8:26. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Teresa narra que, em certos momentos de êxtase místico, sua alma era elevada a Deus de tal forma que não conseguia pronunciar palavras. Sua oração tornava-se apenas gemidos, suspiros, um silêncio carregado de uma comunicação íntima e sobrenatural com o Espírito Santo. Ela escreve: "Não posso explicar o modo como Deus prende a alma. Ela sente uma dor suave, deliciosa, como se toda ela fosse consumida em amor, sem poder fazer nada além de gemer." Esses gemidos não eram simples emoções humanas, mas expressão de uma alma que, unida ao Espírito, orava além das palavras, além da linguagem racional. Este tipo de oração foi chamado pelos místicos de oração de quietude, ou oração de união, momentos em que a alma já não age, mas Deus age nela. Teresa nos ensina que, quando nos abrimos à ação do Espírito Santo, Ele mesmo passa a interceder por nós em nós. Por isso, muitas vezes, não precisamos saber exatamente o que dizer. Basta estar disponíveis, em silêncio, ou até mesmo com gemidos que só Deus compreende. Esse fenômeno místico vivido por Santa Teresa não é um espetáculo externo, mas uma profunda experiência interna que transforma a alma e a conduz a uma maior união com Deus. E veja, essa experiência não era exclusiva de Santa Teresa. Diversos santos místicos, como São João da Cruz, seu amigo e colaborador, também descreveram essa ação silenciosa e poderosa do Espírito. Por isso, Santa Teresa é um modelo perfeito de quem viveu a experiência do Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, mostrando que a oração não é só falar, mas, acima de tudo, amar e se deixar amar por Deus. Parte 3. São Francisco Xavier, o missionário que falava línguas sem ter aprendido. Agora vamos conhecer a história de um dos maiores missionários da Igreja, São Francisco Xavier, o apóstolo das Índias. Nascido em 1506, no Reino de Navarra, atual Espanha, Francisco Xavier foi um dos 7 fundadores da Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, ao lado de Santo Inácio de Loyola. Mas o que torna a sua missão tão impressionante é que ele evangelizou milhares de pessoas na Índia, em ilhas do Sudeste Asiático e até no Japão. E tudo isso muitas vezes falando línguas que ele nunca tinha aprendido. Isso mesmo. Relatos históricos e testemunhos da época afirmam que São Francisco Xavier recebia do Espírito Santo a capacidade de se fazer entender por povos de diferentes culturas e idiomas. Em cartas enviadas a Roma, ele narra as dificuldades de
comunicação, mas também, como em muitos momentos, Deus o capacitou a ultrapassar as barreiras linguísticas, levando o Evangelho aos corações abertos. Há registros especialmente sobre sua missão em Goa e em várias ilhas da atual Indonésia, onde, sem conhecer previamente os dialetos locais, ele conseguia comunicar as verdades da fé, ensinava o catecismo e batizava. Este fenômeno é reconhecido pela Igreja como manifestação do dom das línguas, uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo, dada para a edificação da Igreja e o cumprimento da missão, como está escrito em Marcos 16:17. Estes são os sinais que acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. São Francisco Xavier levava consigo um pequeno crucifixo que usava para abençoar e pregar, e junto com a força espiritual vinha também essa capacidade linguística sobrenatural, que fez com que mais de 30.000 pessoas fossem batizadas por ele. Além disso, sua vida nos mostra uma verdade fundamental. Quando Deus chama alguém para uma missão, Ele mesmo dá os dons necessários para cumpri-la. São Francisco Xavier não buscava fama ou poder, mas apenas desejava cumprir as palavras de Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ele morreu em 1552, aos 46 anos, na ilha de San Juan, na China, enquanto tentava abrir mais uma frente missionária. E até hoje é considerado o padroeiro das missões católicas. Sua vida nos ensina que o Espírito Santo continua a agir, capacitando os